A gente ficou lá fora. Aí foi dar uns quartos, a gente só fez, jogou água para tudo até canto. Era água benta. Tá. Aí depois vai sacrificar aquela velhinha do Podegaste. Está tudo limpo. Está limpo. Aí eu olhei para minha mãe, olhei para os irmãos e falei, não tá. Não aconteceu absolutamente nada. O que estava, continua, a gente vai ter que entrar e expulsar. Vamos fazer. Aí chegou lá, né, chegou chegando e, quer dizer, o jejum te dá essa condição de você estar alerta. Ele te dá essa sensibilidade espiritual, que você vai estar desconectado com o físico, no teu físico, e aquilo vai aguçar o que é espiritual. Então, essa prática é muito, muito interessante, muito bom se fazer, porque funciona e você começa a ter enxergar de uma maneira diferente as coisas, tá? Quando você começa porque a gente tem a tendência, porque nós somos muito conectados com essa terra. Então, a gente anda muito nos sentidos. O que passa disso, a gente dá uma mapeada. Então, o cristão, ele tem que andar no espiritual, não no visual, não no que ele vê, é outro nível. A gente precisa, essas disciplinas, elas têm para nos treinar para a gente andar no espiritual, tem que andar no espírito, tá? E aí o jejum vai fazer um pouco essa parte, tá? Para a gente ficar mais esperto. Então tem que ter um propósito, não pode fazer de qualquer maneira, tá? Como é que você vai se preparar para o jejum? Primeira coisa, se você vai fazer um jejum para Deus, com Deus, você primeiro tem que pedir a direção divina. Como é que você vai fazer esse jejum? O tempo que você vai... Vou contar um exemplo. Só contei aqui uma vez, vou contar de novo. Uma vez que eu fazia um jejum, eu falei, Senhor, eu vou fazer uma semana de jejum. 7 dias. Eu precisava de uma resposta. Eu passo por um assunto grave. E eu falei, Deus vai me responder. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um jejum de 7 dias. Eu estabeleci a dia. Não, falei com Deus, não conversei, falei, Senhor, quantos dias o Senhor quer que eu faça? Eu simplesmente estabeleci, ok. Ele me respondeu no primeiro dia. No primeiro dia de jejum ele me respondeu. O que eu fiz? Eu tive que fazer o restante. Porque eu falei para Deus que ia fazer uma semana. Ele não falou nada para mim, ele não me pediu nada. Ele não falou, faça, porque geralmente, às vezes acontece, Deus te aparece e fala, faça 3 dias, faça um dia, faça um dia. Mas eu estipulei. Então, se eu estipulei, eu vou cumprir agora, dancei. Eu fiz 7 dias, porque a minha boca grande estipulei. Então eu vou fazer para Deus, então eu tenho que colocar Deus na jogada. Eu tenho que falar, Deus, o que o Senhor quer? Eu quero 3 dias, eu quero isso, eu quero o que o Senhor quer? E ele vai dizer, faça, eu faço aquilo. Eu também já quis dar uma volta em Deus também, né? Sempre dá uma voltinha em Deus. Eu falei assim, Senhor, eu vou jejuar até o Senhor me responder. E ele me respondeu no último dia. Então, tá bom, então você vai fazer até o último dia. Eu só vou te responder no último dia. Aí, como ele respondeu na primeira, eu falei, vou fazer até o Senhor me responder. Vai que ele me responde na primeira, vai na primeira. Ele falou, tá bom, então eu vou te responder no 7º dia. Foi lá me respondeu no 7º dia. Não adianta querer dar volta para Deus, porque Deus dá volta na frente, né? Então a gente tem que combinar com Deus o que a gente vai fazer. O tempo que eu vou estabelecer, o momento que eu vou fazer, se eu vou fazer depois que eu chegar do serviço, ou se eu vou fazer no meu período, enfim, tem que falar tudo com Deus, organizar meus horários, meus tempos de. Porque às vezes, o que acontece? Mesmo quando você está de folga, se você tem família, se você mora numa casa que você tem filhos, etc., agregados, não dá para você fazer os 24 horas dentro de um quarto. Você tem que fazer o quê? Dar assistência à criança, levar para lá, dar um banho, levar uma fralda, dar uma coisa. Então você está fazendo jejum também compartilhado. Não dá para fazer. Você gosta de fazer jejum 24 horas,
só em contemplação para Deus é só quem pode. Ministro da palavra. E mesmo assim, olhe lá, o ministro da palavra tem que atender os irmãos, tem que. Não dá. A ligação do celular para tocar em casa não dá. Então, é difícil você chegar e falar, eu vou tirar um dia sozinho, eu e Deus, não dá. Então você tem que também contar com as coisas. Fala, primeiro, saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu, em particular, até mesmo quando eu tive a dúvida, quando eu me senti assim, com o coração aflito ou aflito, eu fazia tipo pré-estabelecia uma data, um dia para fazer um jejum, mas só que eu complementava e subia num local específico. Eu adotava o que estava na trilha, buscava um monte para poder me conectar mais com Deus. É louvável esse tipo de... Pode. Você pode subir no monte, lá você tem... É que aqui, o problema do monte aqui, eu não subo no monte aqui porque o monte é uma tentação. Você sobe, tem 50 profetas atrás de você. Você não quer ficar em paz com Deus e vem 50, porque eles veem que você está no monte, eles sabem que você quer uma resposta. Aí se junta aquela correola toda e começa a se profetizar, coisa que você não quer que profetize. Você quer ficar sozinho com Deus. Me deixa sozinho com Deus, eu vim aqui buscar Deus. Eu quero uma resposta. Aí é uma tentação. Né? Mas para pra caramba. Mas se você tem estômago para isso, e você sabe discernir quem tem que tomar cuidado, porque nem todas as pessoas que te profetizam no monte estão falando por Deus. É muito coração ali. Eles te olham, já vê você tá, quer uma resposta. Opa, vou lá. Aí profetiza mesmo do coração. Se você não tiver discernimento, aí é triste. Por isso que eu não vou muito pro monte, não, porque eu prefiro ficar mais um pouquinho para longe do monte. O monte hoje em dia está muito populoso, né? Muito cheio de gente. Cheio de profeta. Né? Acho que se fizer um censo dos profetas, acho que 90% no monte. Mas é mais óbvio. Se você conseguir ficar em paz no monte, vá. Se tiver um lugar neutro, lá pode ir, que não importa o lugar, importa onde você está com Deus. Tua comunhão está no problema nenhum. Então, propósito de jejum. Você vai fazer para Deus, vai se concentrar em Deus, vai ser realizado para Ele, por Ele, está no meio dele, para a glória de Deus. Tá? Então, o jejum ele não é para a gente, tá? Ele é para Deus, sempre. Tudo que a gente fizer, faça como ao Senhor. Tudo que você faz na sua vida inteira, você está fazendo para Cristo. Você vai trabalhar para Deus. Vai lavar louça, para Deus você está fazendo. Vai limpar a casa, para Deus. Tudo que você fizer é para Deus. Porque quem disse para você trabalhar? Não foi Deus? Suora o teu rosto para o teu pão. Quando você faz, você está obedecendo a Deus, você está fazendo para Ele. Então, quando você faz jejum e precisa trabalhar, você não tem tempo hábil para também está fazendo para Deus. Então, junta o útil ao agradável, tem que ser sábio. Tá? Então, se Cristo for o centro do nosso jejum, tudo aquilo que está relacionado a Ele será para a glória de Deus. Então, o jejum tem que ter como objetivo final a glória de Deus. Tá? Tudo tem que ser para Deus. Tá? Então, como é que eu vou... O que eu vou fazer durante o jejum? Tá? Eu estou jejuando. Eu estou a favor de sempre beber água, porque nós estamos um país quente, né? Nós estamos numa sociedade, um Brasil tropical, então eu não aconselho um jejum sem água, sempre com água. Né? Meus jejuns são sempre com água, com muito água, porque não é saudável você passar mal. Você vai ter tontura no começo, os 3 primeiros dias são um horror. Né? Ainda mais se você toma café ou refrigerante, vai sofrer mais. Porque os primeiros dias é uma catástrofe, né? A dor de cabeça terrível que dá, porque o teu corpo está desintoxicando daquilo que você está acostumado a ter. Então, haverá sinais. Não precisa ficar não vai ser simples assim não. Quando você for orar, você vai ficar muito dispersivo,
Se você não tiver de uma pessoa disciplinada, está acostumada a fazer jejum, você vai te dispersar com muitos pensamentos, outros pensamentos. Você está ali orando, está falando com Deus, tem uma conta para pagar, a roupa vai ceder no varal, a cabeça vai voando. Então você tem que ser focado. E aí, o tempo é que vai te dar isso. O foco virá com o tempo. No começo você vai ficar também um pouquinho caído. Então você vai meditar nas coisas de Deus, vai orar pelos seus objetivos e propósitos, e se possível for, é muito difícil para brasileiro é terrível nessa área, se possível for, fica com a boca calada. Fica um período sem falar nada. Deixa Deus falar. Deus falar no teu coração, trabalhar no teu coração, quebrantar o teu coração, fazer você derramar lágrimas. Deus trabalhando, sem você precisar falar nada, sem você ficar às vezes tem a tendência de falar, e para o quê? É o que o André está falando da contemplação. Contemplação. É você ficar ali, sabendo que você está imerso em Cristo, você está nele, e ele vai produzir, o Espírito Santo vai fluir e vai produzir em você o que ele deseja. Muito importante aprender a ficar quietinho. Muito difícil. Isso é difícil. É uma moderna, né? Demais. A gente quer fazer. Eu tenho que ajudar Deus. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha também. Já viu essa expressão? Eu fico doido por isso. Qual é a minha parte que eu tenho que fazer? Se Deus é todo poderoso e ele pode todas as coisas, eu dependo dele, né? Minha parte não tem que fazer nada não. Eu estou pedindo para ele fazer porque eu não consigo. Né? Não, você tem que fazer. Eu não acredito assim não, irmão. Porque você também está muito sossegado. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. Viu? Então tá bom, eu estou precisando da uma cura, fazer o quê? Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que fazer Deus. O poder é de Deus, eu não tenho poder para curar. Quem tem poder para curar é o Espírito Santo está em mim. Então eu vou depender dele totalmente. Eu não tenho esse, eu estou correndo atrás dele por causa disso. Porque eu sou dependente dele. Eu reconheço a minha dependência a ele. O dia que eu depender de Cristo, eu ando sozinho, eu vou viver minha vida, não preciso mais de Deus. Eu preciso ser independente, né? Tem que pensar nessas coisas. Quando você sair do jejum, não volta imediatamente a comer, fazer aquele pratão, ganhar o tempo perdido. Não, você vai volta com refeições, vai comer refeições leves, preferência. É porque tem gente que é assim. Tem gente que, para entrar no jejum, come muito, porque ele tem que fazer uma reserva. É verdade. Deixa eu comer muito antes, depois come muito depois. Tá errado. Vai ter nem sede. Guardou, não pode, você não pode. Você tem que, quando iniciar a refeição leve, quando terminar a refeição leve. De preferência, sem açúcar, porque açúcar vai te dar uma dor de cabeça mortal, tá? Na volta. Essas coisas têm que ser aos pouquinhos. Se você tomar alguma coisa, um refrigerante, um doce, uma sobremesa que é doce, batata. Então, quando você sair do teu jejum de 24 horas, não volte com doce. Você prefira salgado, porque vai dar problema. Então, a gente tem coisas que você precisa aprender a fazer quando você está começando, né? O seu corpo tem Espírito Santo, então tem que tomar cuidado. Quando você for fazer jejum, faça com sabedoria. Muita gente fala, vou fazer jejum de 15 dias, de 20 dias, que o fulano de tal fez. Você não tem estrutura para isso. Se você nunca fez um jejum, você não vai começar com de 20 dias, você não tem cabimento. Então tem gente que quer imitar o outro, que o outro fez e eu vou fazer também. Não. Você tem que ver a tua estrutura. Porque você tem o Espírito Santo, assim, cuidar desse tempo, depois você dá um piripaque aí, né? Por que você está fazendo isso? Eu vou fazer um jejum, tá? Já? E vergonha o nome de Deus ainda. Ó, o crente lá,
ignorante, louco. Não vai falar isso, porque tá querendo se matar. Então você tem que ir aos pouquinhos, com sabedoria, com entendimento, para não fazer essas besteiras. Então no Velho Testamento, o jejum era condição, era humilhação, era para você colocar o teu coração nas mãos de Deus, para você pedir um socorro. Isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, é isso também. Só que hoje você vai fazer o quê? Uma alegria. O que era? Porque o judeu era assim, o judeu era dramático, ele sempre foi dramático, né? Quando você ia fazer um jejum, o que você fazia? Você rasgava as vestes, cobria de cinza a cabeça, você fazia toda aquela. Porque o gestual mostrava, a lei era muito externa, né? A lei não era interna, era tudo movimentos externos. Então eles tinham que externar para mostrar o que estavam fazendo, a situação. Então era muito assim, dessa maneira. Era muito de rasgar roupa, tocar terra, se humilhar, jogar no chão, no templo. A Ana foi lá para o sacerdote, chorou copiosamente, foi lá, porque essas mostras externas exemplificavam o que estava passando no interior. Com Cristo é tudo interno. As transformações não são de fora, mas são de dentro. Eu não importa como você está vestido. Não importa se você está vestido de gala, uma roupa maravilhosa. O que importa é a tristeza que está no teu coração. Porque ninguém pode ver pelas tuas roupas. Pela tua roupa, pelo teu exterior, ninguém pode dizer como está o teu coração. Só Deus pode ver o teu coração. Então as coisas acontecem agora com Cristo no interior. Então ele ensina que apesar de eu estar contristado, passando por problemas, por dificuldades e todas as demais coisas, eu tenho uma alegria porque eu confio naquele que vai resolver. Naquele que eu estou fazendo jejum, para que ele venha me socorro, para que ele, quando eu estiver comunhão com ele, quando eu estiver com ele vai solucionar essas coisas. Ele vai me socorrer. Ele vai me consolar. Então agora eu não faço mais por obrigação, ou por tristeza, ou por o outro ver. Eu faço porque eu tenho prazer de estar com Cristo. A tua motivação tem que ser a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não a minha alegria, não é a minha alegria que é minha força, é a alegria do Senhor, ou seja, o momento que eu estou alegre com meu Deus, que eu estou sendo motivo para Deus, eu tenho prazer. Esse meu filho que eu tenho prazer, que me compraz. Aí a coisa muda. Porque eu estou com ele não por obrigação, não por medo, não porque eu quero alguma coisa, mas porque eu tenho prazer em estar com ele. Aí as coisas começam a mudar. Então Jesus está falando, olha, talvez por isso eu estava matutando na minha casa. Por que o jejum hoje não é muito feito? Por que a gente faz pouco jejum? Eu estava pensando, por causa justamente disso. Porque para que serve o jejum? Para você ter disciplina espiritual com Cristo. Ok. Mas geralmente quando a gente vai fazer jejum, como a gente faz jejum? Todo jejum que a gente faz é sempre com propósito. Sempre. Eu nunca vi ninguém falar, eu fiz jejum porque eu estava muito alegre, eu queria fazer um jejum separado, errado. Eu fiz jejum porque eu tinha doença, eu fiz jejum porque eu perdi emprego, eu fiz jejum porque aconteceu uma coisa ruim. Sempre é alguma coisa ruim que eu preciso de uma intervenção divina. Isso é uma resposta divina. E aí, por que a gente parou de fazer jejum? Porque hoje, diferente do Velho Testamento, nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles tinham o Espírito Santo no meio deles, mas não dentro deles. Então, quando eles precisavam de uma resposta de Deus, eles tinham que recorrer a esse artifício para que Deus viesse até eles. E a gente, não tem o Espírito Santo dentro da gente, e a maioria das respostas a gente recebe em oração, então a gente guardou
o jejum para as coisas mais graves. Porque se você for uma pessoa, nós somos pentecostais, então você tem os dons do Espírito, você tem o conhecimento da palavra, você tem como ir atrás de Deus e obter resposta. Esse é isso deveria ser normal do Evangelho. Ele vai dar suas orações, ele tem as respostas que ele precisa. Nas orações que a gente faz. Em casa, na igreja, em qualquer lugar. Eu tive que ter minhas respostas ali. Como eu tenho as minhas respostas ali, eu não preciso fazer o jejum porque as minhas respostas já foram respondidas. E aí a gente foi ficando o quê? Folgado. Porque o jejum não é só para resposta. Ele é para a minha disciplina. Eu tenho que ser um discípulo disciplinado. Eu tenho que andar na direção de Deus. Eu tenho que imitar a Cristo. Eu tenho que modificar a minha carne. Eu tenho que agradar a minha carne. Eu tenho que aprender a modificar a minha carne. Porque aí eu vou sujeitando a minha vida a Cristo. Como é que eu sujeito? Porque tem um versículo que a gente lê, é só um pedaço, né? A gente fala assim, existe o diabo e ele vos dirá de fora, isso é um pedaço. Mas tem um comecinho, né? Do versículo, que fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então o diabo não vai fugir de você se você não se sujeita a Deus. Ele só vai fugir de você, só vai resistir ele, se você for sujeito a Deus. Então você não é sujeito a Deus, você não é uma pessoa disciplinada, você não é uma pessoa obediente, e aí você quer que o diabo te respeite e te... Por isso que quando você às vezes tem pessoas que vão, não sei, não consegue, fala, não sei porque eu não consegui. Inclusive tem texto também sobre o jejum, né? Os discípulos não conseguem controvérsias sobre essa parte, né? Eles vão expulsar, não consegue, chama Jesus. Por que eu não consegui? Porque essa caça só se expulsa. Aí tem uma conversa do Luciano Subirá com o apóstolo Abel, uma coisa assim, estranho. E eles começam a questionar que não era porque a questão não era casta, porque essa palavra não existe no hebraico, está dizendo espécie. Mas só que está dizendo, se você colocar casta ou espécie, vai dar no mesmo. Você fala, essa casta não sai, essa espécie não sai. O que é que saiu? O espírito, né? Então, está se referindo sim ao espírito. Ele fala que está se referindo à espécie de fé. Essa espécie de fé que você tem, que é pequena, não consegue expulsar o demônio, mas não casa com a informação bíblica. E aí eu fiquei observando a conversa dos dois, não achei que tinha a ver não. Porque você está dizendo, se você substituir casta por espécie, essa espécie não sai. Está se referindo, quem foi que saiu do menino? O demônio, então está se referindo sim ao demônio. Mas você vai expulsar, você não. Mas por que você vai expulsar e você não consegue? É o jejum que expulsa? Não. Não é o jejum que expulsa. O que expulsa? É o nome de Cristo. Mas por que eles não conseguiram? Porque eles não acreditavam